Boa noite, pessoal! Pessoas saudáveis, amorosas, ordenadas, pessoas que querem dar o melhor de si para outras pessoas. No caso do cuidado aos clientes, aos pacientes, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou falando ao vivo na Segunda Sábia e para quem não me conhece, eu sou a doutora Elaine Pimentel. E nós estamos aqui comprometidos, né? Eu e meu time, a minha equipe, comprometidos em gerar resultados para a vida profissional de vocês. Eu tenho buscado trazer informação, né, de que nós estamos fazendo mudanças nesse ano de 2021. Nós estamos mudando um pouquinho o foco do nosso trabalho e com isso nós vamos promover um movimento completamente novo nesse ano. Ao longo desses últimos 2 anos, que é o período que eu comecei a fazer esse trabalho online, a gente passou por muitas etapas interessantes. E se tiver oportunidade durante a live de hoje, eu quero explicar para vocês o que aconteceu. Mas o fato é que a gente vem tomando novo rumo nesse momento e o tema de hoje é o tema de nos perguntarmos, né? Nós queremos tratar a pessoa ou nós queremos tratar da doença? Nós estamos satisfeitos em tratar da doença ou nós queremos mais? Nós queremos tratar da pessoa, nós queremos tratar desse ser que adoece no caminho, na jornada da vida, não é? Nós sabemos muito bem que por vivermos mundos polares, né? Mundos de polaridades, nós temos os extremos de tudo nessa vida. Por vivermos esse tipo de ambiente, a gente não vai estar livre de doença, não. Mas a história é não olhar exatamente para a doença. Olhar para aquilo que nós aprendemos a partir da doença. Para a mensagem que a doença quer trazer para nós, né? E a gente sabe também que olhar para essa parte da vida é uma grande oportunidade, não é? Então tá, pessoal, vamos lá. Boa noite para quem está chegando. A gente sabe que nós estamos mudando de horário hoje, então menos gente, porque até as pessoas se adaptarem ao novo horário, é comum isso acontecer. Mas hoje eu quero então chamar a atenção para vocês de falarmos um pouco sobre tratar a pessoa ou tratar a doença. Muitos de nós já nos vimos em condições em que nós fomos atendidos por alguém, nós fomos a um hospital, a um pronto atendimento, a algum lugar em que aquelas pessoas que nos atenderam, elas olharam muito mais para aquele problema que a gente trazia, para aquela dificuldade que a gente carregava, do que para aquela totalidade que é o ser. Então, a gente sabe também que, por natureza, os tratamentos na medicina ocidental, eles têm sido insuficientes para cuidar dos quadros crônicos. É um trabalho que é muito bom em diagnóstico, mas na hora de tratar, ele maltrata com excesso de medicamentos. E aí, nós temos que começar a concordar que quando nós temos uma indústria que sustenta a doença, não existe nenhum interesse de se querer a cura, não é? E os pacientes, eles chegam até a acreditar que sem medicamento eles vão morrer, né? Sem eles usarem medicamentos habituais, a vida não vai ser possível, ela não vai acontecer. Dessa forma, eles se adaptam a uma medicação que vai trazer transtornos, mas que sem elas eles ficam inseguros de viver. Como que é que nós, terapeutas da saúde, vamos viver então? Nós precisamos começar a educar os nossos pacientes para que eles entendam, para que eles saibam que existe muito mais debaixo. Eu falo assim, existe um pote de ouro debaixo do arco-íris, não é? E esse pote de ouro que está debaixo do arco-íris nos dá liberdade
nos dá habilidade para viver a nossa vida com graça, com harmonia, não sem desafios, de forma nenhuma sem desafios, mas de alguma forma mais conscientes e mais prontos para assumir a responsabilidade pela nossa vida, não é? Todas as vezes que nós convidamos alguém para se cuidar do ponto de vista da medicina, que cuida da saúde, a gente está convidando essa pessoa para tomar responsabilidade. Se você quiser uma coisa que vai cair do céu, uma coisa que vai liberar você dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas dores, assim, ó, no passo de mágica, você está no lugar errado. Porque o grande trabalho, né, que o terapeuta da medicina natural tem é alertar o cliente, o paciente, para a importância de ele se autorresponsabilizar. Não tem nenhum médico, nenhum profissional da saúde, nenhum terapeuta, psicólogo, o que for, que vai resolver o problema que você não assumir resolver. Esses profissionais vão nos ajudar, né, a achar caminhos. Então, enquanto profissional da saúde, eu peço a vocês, e eu falo isso sempre aqui, gente, olha para a saúde. Para de olhar desenfreadamente para a doença, porque à medida que nós olhamos para a doença, ela ganha força. E às vezes as pessoas já começam a contar um caso para mim falando dessa forma. Ah, doutora Elaine, eu tenho tal problema, sabe? E daí que eles me falam deles mesmos. Então, os próprios pacientes estão treinados, viciados em falar do problema. É uma medicina, né? Ou é uma terapêutica toda focada na doença. Essa terapêutica não favorece a cura. Como se diz, né? O remédio remedia. Eu tenho que concordar com o Dr. Laí Ribeiro, né? Quando ele fala que a indústria farmacêutica ela não quer a cura, ela não quer melhoria, ela quer a sustentação do problema para que ela possa continuar sobrevivendo. E aí talvez você fale assim, uai, doutora Elaine, mas se todo mundo curar, gente, todo mundo curar não existe. Como eu acabei de falar, se a gente vive mundos de polaridades, como é que todo mundo vai curar? Não tem isso. Então, tratar a doença deixa o paciente livre de sintomas, mas não deixa o paciente feliz, nem sempre vitalizado, nem sempre cheio de propósito, cheio de alegria. Então, tratar da pessoa e não apenas do paciente traz uma sensação de que esse ser importa. Eu tenho escutado, principalmente de pacientes do sexo masculino, quando eles passam por uma consulta homeopática comigo, que eles falam assim, nossa, nenhum médico nunca me ouviu nesse nível. Não é porque eu sou boazinha não que eu faço isso, é porque de verdade, se eu não coletar todos os sintomas que essa pessoa carrega ao longo de uma vida, às vezes são 50, 60 anos vivendo, né, 1000 coisas, eu não vou ser capaz de compreender esse ser. E não sendo capaz de compreender, muito menos vou ser capaz de indicar a ele o melhor tratamento. Aqui, nós verdadeiramente acreditamos que saúde é o resultado de um olhar detalhado sobre o ser e que a cura é um processo dinâmico que demanda transformação, mudança de consciência e também uma evolução permanente em relação ao autoconhecimento. Por que nós estamos falando que olhar para a pessoa é muito mais rentável, entre aspas, do que olhar para a doença? Porque a gente sabe que é na causa, é na origem dos sintomas é que está a verdadeira possibilidade de cura. Então,
que não é? O que não é a cura? Que a gente às vezes fica pensando, né, que é um milagre. Não, não é um milagre. Não quer dizer que nós vamos considerar, nunca mais vamos considerar os sintomas também. Ah, então não tem que saber dos sintomas. Não, não é isso. Não quer também dizer que nós nunca mais agora, então nunca mais vai precisar de pedir exame. Não é isso também. Mas não quer dizer que essa medicina faz milagres. E porque ela é simples, não quer dizer que ela é exatamente fácil. Por exemplo, é muito simples eu falar para alguém, passe um dia comendo apenas frutas para você desintoxicar seu organismo. É simples, mas não é exatamente fácil. Porque na hora que a pessoa vai se ver nesse caminho de olhar para um dia alimentar baseado em frutas, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a chocar com toda a mentalidade que vive aí, que está por detrás desse universo que ela costumou sustentar como hábito, e nem sempre vai ser exatamente fácil, mas dizer a verdade é simples. É simples, é barato. No verão é maravilhoso passar um dia de frutas, é super refrescante, é super saudável, mas, fala sério, nem sempre é fácil, né? Então, gente, tratar da saúde é uma oportunidade. Nós vivemos hoje na época da informação e tudo quanto há que a gente quiser saber, tudo quanto há que a gente quiser informar sobre doença, está escrito lá. Aqui, sobre saúde também está escrito lá. Lá onde? No Google, no Dr. Google. Tem tudo escrito lá, pessoal. Mas, o que nos falta? Nos tempos atuais, qual que é o nosso dilema, a nossa dor existencial? Tanto como terapeutas quanto como pacientes, a nossa dor é ouvir, é ser ouvido, é uma escuta, é a gente poder ser visto na nossa inteireza. Saber um diagnóstico apenas é pouco, quando o nosso ser está precisando de cuidado. A era que nós estamos vivendo está exigindo de nós uma experiência do processo de curar. Doutora Elaine, quer dizer que nós vamos chegar ali, vamos passar pelo processo e nós vamos ficar curados para sempre? Eu não estou dizendo que é assim. Eu estou dizendo que a gente vai se autoconhecer no dia a dia até que a gente se sinta cada vez mais em conexão com a cura. Estar em conexão com a cura vai nos levar cada dia mais a conhecer aquilo que nós precisamos cuidar, evoluir, ajustar, organizar na nossa vida para que a gente tenha aquilo que a gente mais anseia nessa vida, que é, muitas vezes, a saúde, o bem-estar, uma evolução pessoal permanente no sentido de ganhar consciência cada dia mais. O paradigma que nós ainda estamos presos nele é o paradigma da doença, de viver pela doença, de procurar médico quando eu estou passando mal, de procurar terapia quando eu estou ruim das ideias. Entende? A gente não tem aquela mentalidade de procurar manter a saúde. E essa é a proposta que a gente tem para o terapeuta que vive da saúde, ou que quer viver da saúde. Viver da saúde é viver com a possibilidade de dar ao cliente muito mais saúde do que medicamento, ou do que remédio, né? Então, o conhecimento que se apoia nessa informação, que não é só uma informação sobre o mecanismo do adoecimento, mas sobre a dinâmica do adoecimento, esse sim vai poder nos conduzir
a cuidar melhor do nosso cliente, a trazer para ele muito mais qualidade de vida. Eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a minha vida profissional como médica, eu passei por momentos que eu desejei desistir da profissão. Eram plantões que me deixavam muito mais ocupada com a doença do que com qualquer outra coisa. Eu via aqueles pacientes voltarem mais de uma vez no serviço público onde eu atendia, e eles sempre voltavam com as mesmas queixas. A minha primeira formação foi pediatria, então eu atendia as crianças e era muito comum que mês a mês elas voltassem ou com amigdalites, ou com otites, ou com sinusites, aquele monte de ites, né? E aquilo, mês a mês, me fazia crer que eu não estava fazendo um bom trabalho, porque eu estava remediando os problemas, mas não estava necessariamente trazendo qualidade de vida para aquelas crianças, muito menos para os seus pais, que tinham que se haver todo mês lidando com criança doente. Quem tem criança em casa e já passou por isso sabe o tanto que isso exige, o tanto que isso consome energia, né, da família. Então, eu percebi que alguma coisa eu precisava fazer no sentido de tornar o meu trabalho mais satisfatório para mim mesma. Quando o nosso cliente fica feliz com a nossa consulta, quando o nosso cliente fica melhor ao sair da nossa consulta, isso para nós é sinal de, fiz um bom trabalho. Eu realmente dei o melhor que eu pude e essa pessoa conseguiu captar essa mensagem do que é o melhor. E eu fico cheia de alegria dentro de mim e o cliente também, o paciente também fica cheio de alegria dentro de si. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo qual que era a minha praia, né? E com o passar do tempo, agora com 28 anos de formada, eu já sei exatamente o que é que eu faço, como eu faço e por que eu escolhi fazer dessa forma. É como se eu tivesse conhecido as leis naturais da saúde e eu pudesse, por meio dessas leis naturais, cuidar do meu paciente de uma forma completa e ao mesmo tempo individual e ao mesmo tempo conectada com a origem e também ajudando ele a caminhar no sentido de passar pelo processo, seja ele de revitalização ou seja de encontrar a paz, né, o apaziguamento, vamos dizer assim, dos sintomas, encontrar o sentido por detrás daquele processo todo. E cada dia mais eu fico feliz em ver que esse tipo de atendimento, esse tipo de cuidado traz uma satisfação muito significativa para o nosso paciente. Eu sei que muitos profissionais da área da saúde nem acreditam que eles possam viver da própria clínica, que eles possam fazer um trabalho longe de hospitais, longe de pronto atendimentos. E a gente fica com essa ideia, né, de que as pessoas não vão pagar para serem atendidas com essa visão holística. Mas o mundo está mudando, pessoal. A era da consciência está, banando as mãos para a gente, falando, vem. Daqui a pouco a gente não vai mais querer viver da inconsciência, só apaziguando sintomas, sem realmente trazer a consciência para a luz, esse conhecimento do ser que cada um é e essa descoberta de como que nós podemos ser seres humanos melhores. Eu falo que enquanto terapeuta da saúde, vamos dizer assim, enquanto terapeuta da saúde eu olho para a saúde do outro, eu cresço, isso me valoriza, isso me acresce e assim todos se curam de uma forma ou de outra.
Quando nós vamos para o ponto do meio, que é esse ponto do equilíbrio, nós encontramos razão para, de fato, agradecermos a vida que nós levamos, mesmo que ela nos traga, né, desafios que a gente às vezes fala assim, nossa, esse desafio eu não queria estar vivendo. Essa situação de doença é muito difícil, né? Se eu cuido da doença e eu vivo só cuidando da doença, eu tô fazendo as coisas de um jeito errado. É como se eu nunca pudesse chegar na causa, porque eu vou mascarando, de verdade, eu vou mascarando o processo e eu não vou enxergar na profundeza. Então, o jeito errado de praticar a medicina da cura é olhando para os sintomas antes de olhar para a pessoa. À medida que você olhar para a pessoa e pedir dela participação para que ela evolua, ela vai se responsabilizar e ela não vai precisar mais viver da ameaça que a doença causa. A segurança está no caminho de autoencontro, no caminho em que você se depara consigo mesmo e você pode, nesse desenrolar, evoluir, crescer. Eu conheço muitas pessoas, não sei se vocês já passaram por essa situação, vocês que estão aqui me assistindo hoje, se vocês já perceberam que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, depois que eu passei por esse câncer, a vida ganhou um novo sentido para mim. Outras pessoas, depois que passaram por um acidente grave, elas falam, nossa, minha vida ganhou outra cor, outra conotação. Não tem nada que passe com a gente que não seja pra gente. Tudo que vem pode nos acrescentar, como pode nos paralisar, de acordo com como nós olhamos para isso. E a gente já falou disso aqui mais vezes, né? Então, mesmo aquilo que me faz meio que lamentar, sabe, chorar, entristecer, mesmo aquilo faz um sentido em algum lugar. Então, olhar para a raiz de qualquer patologia, de qualquer doença, vai fazer com que o paciente ganhe mais consciência e se comprometa com o tratamento. Então, no meu jeito certo de fazer esse trabalho com a saúde, nessa minha maneira de trazer essa consciência, para mim esse é o jeito certo. O jeito certo, né, é você olhar para além da doença, é olhar para a origem e se comprometer com isso, como um tratamento que depende muito mais de você do que do seu terapeuta. O terapeuta vai se sentir melhor porque está te conduzindo num caminho que é sucesso garantido, e você vai se sentir melhor porque você está saindo do lugar. Você, enquanto cliente, vai se sentir melhor porque você vai estar saindo do lugar comum de viver daquilo que não nos eleva, que não nos acresce. Tá certo? Então, se você que está aqui hoje é terapeuta da saúde, é profissional da área de saúde, se você quer mesmo evoluir no sentido de sair da limitação que a vida de tratar de doença te proporciona, eu hoje quero te dar um pequeno primeiro passo para que você tenha a oportunidade de fazer a experiência aí no seu dia a dia, tá certo? E eu pensei em te dar uma pergunta de presente. Muitas vezes, quando a gente está na correria de um atendimento, a gente não consegue fazer certas perguntas profundas para o nosso paciente, não é? Mas se a gente se der um pouquinho mais de tempo, eu vou dizer assim, 5 minutinhos a mais, a gente vai poder fazer a seguinte pergunta: qual é o propósito da sua vida? Vamos supor que o paciente chega aí para você
falando que ela tá com dor de cabeça. E aí, no meio da conversa, você vai perguntar para ela qual é o propósito da sua vida. E essa pessoa vai ter que parar para pensar. Ela não vai conseguir te responder assim, uau, nunca esperava por essa pergunta, né? E tem pessoas, né? Tem terapeutas, médicos, pessoas que trabalham na área de saúde que podem dizer assim para mim, mas doutora Elaine, o que eu vou fazer se a resposta dele for uma resposta emotiva, se ele chorar na minha frente ou se ele ficar muito impactado? Eu costumo dizer, apenas escute. Você vai se deparar com a pessoa atrás do sintoma, com o ser que vive antes da doença. E você vai perceber o quanto é bom essa conversa de ser para ser, de consciência para consciência. Tem um lugar nessa nova era em que nós somos todos iguais. Não tem diferença. O que nos diferencia é a nossa experiência de vida. E essa cada pessoa vai ter sempre uma experiência diferente da outra. A nossa percepção da experiência é muito diferente. Por isso que cada um é tão único. E quando eu abro espaço para ouvir, quando eu abro espaço para escutar o cliente, eu simplesmente me deparo comigo mesma. E aí, ambos, terapeuta e cliente, estão num processo de cura. Qual que é a importância disso? A importância é que todos nós começamos a reconhecer a importância de viver uma vida de evolução. Viver é evoluir. Não existe um ponto de chegada eterno da saúde. Falar assim, agora para sempre eu vou viver bem e saudável. Não existe. É um processo, é um dinamismo. Se o nosso corpo troca de células de tempos em tempos, por que nós, enquanto seres totais, assim, não vamos evoluir e sair do lugar? Nós precisamos de ganhar destreza no autoconhecimento. Às vezes, você pode se deparar com situações em que o tempo está muito escasso e você acha que não vai dar para fazer uma pergunta de profundidade que vai fazer o seu cliente pensar. Mas isso vai nos levar em direção de um amor extra, que eu vou chamar aqui de autoamor, sabe? Porque quando eu olho para o outro como um ser humano, eu olho para mim também como um ser humano. Então eu começo a trabalhar no nível do autoamor. E a gente sai daquela luta interna de falar, nossa, o tempo está passando, tem mais gente me esperando e eu não vou dar conta. E a gente sai dessa neura, porque isso não vai ajudar ninguém, nem o terapeuta e nem o cliente. Se existe um compromisso com o qual nós devemos nos entregar de corpo e alma, esse compromisso é com o ser. Permita-se ser e permita ao outro ser também. E aí você vai conhecer o que a gente chama, na linguagem do yoga, de espaço sagrado do ser. É muito maravilhoso quando a gente alcança o espaço sagrado do outro e quando a gente se permite também estar no nosso espaço sagrado. É sinal de amor. E no amor, no auto-olhar, a gente sai, a gente tira as teias de aranha, a fachada, as máscaras sociais que a gente usa para poder viver uma vida de mentira. Que não vale a pena, né, gente?
Eu vou contar pra vocês uma história. Eu tô treinando começar a live assim, começando e terminar com 30 minutos pra vocês, pra gente conversar depois, tá, pessoal? E eu vou fechar agora com uma historinha que eu vivi no consultório. Então, preparem as perguntas porque tá na hora. Quero dar um exemplo pra vocês de uma querida paciente da minha época de consultório em Belo Horizonte, né? Parece que faz muito tempo que eu vivi isso. Mas que ela me contou uma questão que ela estava vivendo no dia a dia dela e que ela estava se sentindo muito desafiada naquela questão. E eu então disse a ela o seguinte: meu amor, eu vou te colocar no meu altar e eu tenho certeza que você vai dar conta de lidar com essa situação. Aí passou um tempo e ela me disse assim: doutora Elaine, mas seu altar é muito poderoso. Você acredita que no dia seguinte, aquilo que eu tava querendo que se resolvesse, se resolveu? Eu achei ela linda demais dizendo isso. E depois, passado um tempo, ela me falou assim: doutora Elaine, eu tô em outro desafio, me coloca no seu altar? E eu disse pra ela: claro, eu posso te colocar no meu altar. E recentemente, aliás, eu acho que hoje, um outro cliente me disse a mesma coisa. Ele não... É um cliente antigo que há muito tempo não falava comigo e eu tava falando com a mãe dele. E aí a mãe dele me disse isso. Falou: olha, tá passando por uma situação desafiadora. Eu falei: diga a ele que eu vou colocá-lo no meu altar. E se ele quiser em algum momento conversar comigo, ele me chama. E ele me chamou, me dizendo exatamente isso. A minha mãe me disse que você me colocou no seu altar. Então, esse lugar do altar é o lugar do sagrado que a gente vive dentro de nós, que todos nós vivemos, que todos nós temos dentro de nós. E quando a gente considera o nosso sagrado enquanto terapeutas, aí sim nós vamos considerar o sagrado do outro. Eu vou contactar comigo mesma e aí vou me permitir me envolver. E essa energia, essa troca, né? Essa energia e essa entrega vai gerar uma vitalidade extra, uma alegria, uma felicidade, uma sensação de que a gente está ali por uma causa. A gente não está ali simplesmente para fazer um trabalho mecânico, porque afinal não há nada de mecânico em cuidar do ser humano, né, gente? Não há. A expressão autêntica de quem nós somos é o que há de divino, é o que nos torna tão especiais e nos conecta com a fonte da vida, nos conecta com o nosso porquê. E cada vez a gente vai lapidando para a gente ter pureza de propósitos e muita sinceridade. Muita honestidade. Com quem? Com a gente mesmo. Em primeiro lugar, com quem nós somos. Com essa grandeza que é o ser humano. Com essa grandeza que é ser humano nessa terra, conectados com o ser superior que nos habita. Se eu buscar mais pessoas interessadas em olhar para os clientes desse modo, nós vamos ter clientes melhor atendidos e nós vamos ter pacientes mais felizes, não é? Imagina se todo médico colocar o seu próprio paciente no altar, que lindo que vai ser, todo mundo abençoado, vai ser uma lindeza, não é? É isso aí, meus amores. Vocês captaram o sentido dessa aula? Eu vou colocar aqui para vocês o slide da aula que nós trouxemos. Que é isso, né? Olha só. Tratar a pessoa ou a doença. E eu queria fazer com vocês agora, já que eu fechei esse trabalho enquanto vocês trazem perguntas para mim, eu queria mostrar o balanço que a gente fez nesses últimos 2 anos. O que a gente produziu? Eu vou tirar os comentários só um pouquinho, daqui a pouco eu vejo tudo, tá? Mas vocês podem ir colocando
perguntas aí na caixa de perguntas, tá? Então, nós criamos um curso, nós criamos uma academia, né? Ao longo desses 2 anos, para o qual nós demos o nome de Academia Prosperidade Vital. E dessa academia surgiu 2 instâncias do nosso trabalho. Um trabalho voltado para o autoconhecimento e um trabalho profissionalizante. Esse profissionalizante está no começo, nós estamos desenvolvendo ele agora. Mas desse trabalho de autoconhecimento, a gente foi bastante longe. A gente produziu um e-book ensinando um detox, a gente produziu um curso de percepção da sua constituição fisiológica e a gente também produziu um curso gravado da Academia Prosperidade Vital e estamos encaminhando agora para a escola dessa academia, né? A escola dessa academia vai funcionar com mais, como que eu posso dizer, ela vai funcionar com um certo ritmo nesse ano. E nós também criamos o curso de constelação dedicado ao autoconhecimento e daí criamos também a escola que nós estamos dando o nome de Reconcilie-se. E nós temos projetos de trazer a Academia Prosperidade Vital para profissionais, de tal forma que esses profissionais se dediquem de uma forma mais abrangente ao cuidado dos seus pacientes. Então, o primeiro curso que nós lançamos foi a mentoria em constelações sistêmicas, em constelações familiares, né? A gente já está com uma turma montada e a gente já está trabalhando nisso. E nós colocamos uma outra abertura, uma outra possibilidade, né, de a gente começar a trabalhar, que é um projeto e que vai ser uma surpresa, não quero falar dele agora, que é a proposta maior que a gente quer apresentar para vocês nesse ano, tá bem? Então a gente fez esse cronograma para que vocês entendam o que a gente faz e para que a gente também entenda direito o que a gente faz. É sempre assim, a gente nunca faz só para o outro, a gente está fazendo para o outro e a gente está fazendo para a gente ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham aí compreendido melhor essa história que a gente traz aqui para vocês, tá? Voltando agora para as perguntas e voltando aos comentários para eu saber o que vocês entenderam dessa conversa toda de hoje. Deixa eu ver aqui, eu vou para a caixa de perguntas primeiro, tá bom, pessoal? Deixa eu ver onde que eu deixei o óculos, porque parece que eu não estou enxergando sem eles. A Doris Correia tá falando: minha alimentação não tem gordura nem muita massa e o colesterol não abaixa. Está com 225. Gratidão. Ok. A gente tem um olhar dentro da Ayurveda, Correia Doris, para a constituição. O que essa constituição nos permite ver? Ela nos permite ver que nós não estamos dando o alimento ideal para o nosso tipo constitucional, tá bem? De acordo com a medicina ocidental, convencional, habitual, nós temos que tirar certas coisas. Mas de acordo com a Ayurveda e a medicina natural, nós precisamos de nos adequar a viver outras experiências alimentares. Não basta tirar, eu preciso dar ao meu corpo aquilo que ele necessita. Eu não sei se você já sabe, mas o nosso curso Imunidade, no nosso curso APV gravado, nós temos o caminho das pedras para você se conhecer melhor e, consequentemente, caminhar para uma medicina que não fica olhando só para os defeitos, mas que começa a olhar para as qualidades. E esse é o convite que eu vou te fazer hoje. Existe... ela fala, é a mesma Doris. Doutora Elaine, existe possibilidade do colesterol, quando não abaixa, ser de estresse e de problemas emocionais? O erro da medicina convencional é pensar que nós só nos alimentamos de comida. Nós não nos alimentamos apenas de comida. Nós temos 5
sentidos os quais nos alimenta. E todos esses sentidos deveriam ser levados em conta quando a gente prescreve uma dieta, um estilo de vida, eu vou melhor dizendo, porque eu estou falando de dieta de vida. Não basta eu dar uma dieta alimentar, isso não basta mais. Eu preciso dar uma dieta que atende o paladar, que atende o olfato, que atende a visão, que atende a audição e que atende a minha pele, que é a minha percepção tátil. Vocês percebem o tanto que é profundo, pessoal? É profundo demais. Eu não estou dizendo que é impossível de fazer, mas não dá para a gente dar respostas, sabe, prontas para vocês. Vocês precisam querer se autoconhecer. Não tem jeito de dar para vocês aqui ó, vou te dar o peixe. Não. O que eu quero aqui é ajudar ajudantes a te ajudar a aprender a pescar. Porque não basta mais saber que o colesterol está alto. E não basta mais tirar carboidratos e gorduras. A gente tem que saber o que mais eu tenho que fazer. Qual outro dos meus sentidos não está sendo atendido, não está sendo cuidado. E aí, a gente precisa de olhar o paciente individualmente. Porque cada um pode estar com uma questão em um nível completamente pessoal. Não dá para nivelar mais, falar todo mundo é igual. Não é, não é. Nunca foi, né? Vamos lá. Por favor, deixa eu ver, da Luz, como é esse negócio de altar? Pode me colocar nele? Ai, da Luz, por favor. Gratidão, sua linda, ela tá falando desse jeito. Doutora Elaine, aqui é da Luz, me coloca no seu altar. Não consigo enviar a solicitação. Conseguiu sim, tá aqui, tá? A Cléria também. Emocionei, me coloque no seu altar. Eita, povo, hein? Vocês todos estão querendo vir pro meu altar. Tá todo mundo inserido. Vou colocar agora. Todo mundo dentro do meu altar. Todo mundo que me pediu, tá? Tá garantido o espaço do meu altar para vocês. Então vamos ver o que mais que vocês têm para me falar aqui. Tô me sentindo fantasminha. Alguém tá me vendo? Não consigo enviar a solicitação. Da Luz, eu vi tudo. Já deu certo. A Fátima também tá me pedindo colocar no altar. A Selmi, sem querer, nem saber, sem temor, em concordância com o que é. Uhul! Adoro isso, Selmi. Maravilha, é isso mesmo. Hashtag evolua-se. Evolui-se ou evolua-se? Evolui-se, ela disse. A da Luz falou, já chorei. Meu propósito é disseminar empatia, leveza e amor. Maravilha! É maravilhoso quando a gente conhece o nosso propósito, porque ele nos dá rumo, né? A Patrícia tá falando... tá. Presente sem pressa, né, Patrícia? Legal, meu amor, obrigada. Maravilhoso. Pena que não tive como assistir às outras palestras. Chego muito tarde em casa. Gente, fica tudo gravado. E se você tiver um tempinho depois, você pode assistir, tá bom? Ok, meus amores. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Parece que tem mais uma pergunta aqui. Ou pergunta. Isso, Miriam. É preciso desconstruir a cultura de tratar a doença e sim cuidar da saúde. Esse é meu lema. Desconstruir a cultura de tratar da doença e sim cuidar da saúde. Esse é o nosso grande desafio. Ainda é um desafio para todos nós. As pessoas tomam posse da doença. A minha dor, a minha depressão, a minha dor de cabeça, o meu joelho deslocado e por aí vai, né, gente? É isso aí.
Acho que eu respondi tudo que estava para ser respondido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Meu propósito é evoluir e aprender sempre, Silvana. Legal. Muito bom. Sim, gente, fica gravado, tá? No APV, agora a Miriam não, parece que... Deixa eu ver se tem mais alguém. Alina, doutora Elaine, você é demais. KKK, gratidão por me colocar no seu altar. Não estou sabendo lidar com medo. Tá joia, querida. Já tô colocando. Miriam, falando assim, olha, no APV aprendemos a nos autocuidar. Valeu muito o curso que fiz. Grata, doutora Elaine. Eu que agradeço você, Miriam, um presente nas nossas vidas, né? Um presente ter você conosco. Aprendi demais com essa mulher, gente. Ela é maravilhosa, vocês não têm noção. Um dia ainda quero fazer uma live com a Miriam. Se ela topar. A Cléria, meu colesterol está normal e o médico receitou remédio, uso contínuo. Bom, e aí você precisa consultar, né? Um médico natural para saber se tem outro caminho, né? Se é possível você fazer uma viagem na saúde ao invés de viajar só na doença, né, gente? Os remédios remediam. E até que ponto você quer só remediar? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês, tá? Pergunta que eu tenho para quem trabalha com saúde e para quem quer ter saúde. Você quer ter saúde ou você quer remediar? Remediar é muito mais fácil. Ter saúde é mais complexo. Mas ter saúde é para sempre. Para sempre não ter saúde, é evolução no processo de saúde. Pensa assim, olha, porque eu morro de medo de vocês me entenderem mal. Olha só, o caminho da saúde é um processo que vai te levar assim, ó, em espiral para cima. O processo do remédio vai te deixar bem, mas no mesmo nível, não vai te ajudar a evoluir. O que eu chamo de para sempre é essa evolução, sabe? Você vai cada vez mais evoluir no sentido de se autoconhecer e se autocuidar. Claro que tem que fazer tempo, né, gente? Fazer tempo para se dar, para se presentear. Tá ótimo. Eu também quero ser colocada no seu altar. Tá bom, eu vou colocar. Mais alguém? Uso pimenta verde congelada usada no preparo diário de alimentos? Alimentos, é ok? Uso pimenta verde congelada usada no preparo diário de alimentos. É ok? Não sei dizer, meu amor. Eu não sei exatamente o que você está perguntando. Não entendi direito. Tá bom? Gente, para fechar essa live, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte resumo, né? Do que nós falamos hoje. Nós falamos que tratar da saúde vale a pena, em detrimento de tratar da doença. Ou seja, tratar da doença é alimentar a doença. Tratar da saúde é nutrir a vida, é evoluir, é prosperar na vida. Por isso que nós chamamos prosperidade vital. Tratar da saúde é elevar o nível da nossa energia, é nos conectar com a nossa espiritualidade, é nos conectar com aquilo que há de mais sagrado em nós e é elevar a nossa potência, tá bem? Então, cuidar da saúde tem um peso muito maior do que cuidar da doença. E esse é o grande convite que nós fazemos para vocês. Cuidem-se, cuidem da saúde. Cuidem da saúde nos níveis todos que a gente já falou aqui. Saúde emocional, saúde corporal, física, saúde espiritual e saúde relacional, em todos os níveis. Isso vai elevar o seu grau de alegria e de felicidade na vida, tá bom? Ó,
Deixo vocês aqui. Um grande beijo. Boa noite. Obrigada por estarmos juntos. E a gente segue, tá bom? A Mônica ainda tem uma mensagem aqui que eu vou ler. Ela está dizendo: minha mensagem foi enrolada, parei a medicação e agora descobri que meu endométrio está aumentado. Mônica, eu acho que você não falou toda a mensagem, né, meu bem? Mais uma vez, convide o seu corpo a sentir a saúde. Olha para o seu endométrio como se ele tivesse curado. Faça uma meditação da saúde. Vai lá no nosso Telegram e coloque no seu computador aquela meditação que a gente tem lá da saúde. Faça a meditação da saúde. Cuide de olhar para a saúde, de trazer o futuro saudável para as suas células. Lembre-se, em 3, 4, 5 meses você muda completamente todas as células do seu corpo. Então você tem condição de criar uma nova realidade para ele, para o corpo, tá bom? Beijo para vocês e até quarta, 7h37 da manhã, tá bom? Mais uma vez, só lembrando a vocês que quem quiser uma consultoria comigo de meia hora online ao vivo na sexta-feira, no Chá Comigo, deixa uma mensagem pra gente que a gente vai trazer você para uma conversa e uma consultoria para o que surgir. A gente vai se deixar levar pelo fenômeno, tá bom? Beijos, boa noite, tchau, tchau.